Por isso que um relacionamento, ou ele pode te ascender na vida, ou ele pode te afundar. Ou ele pode ser um relacionamento rico, como eu tava dizendo, ou ele pode ser um relacionamento pobre. Porque eu já vi pessoas que ficam cuidando de diversas coisas em relação ao seu ambiente externo, mas que dentro de casa elas não têm um relacionamento que dê esse nível de segurança, esse nível de estrutura. Eu e o Gui, a gente tem uma rotina. Todos os dias de manhã a gente conversa, toma café junto, tempo de qualidade. Isso é inegociável. Não tem como você construir um relacionamento rico com desvios de valores muito significativos. E isso eu acho importante do ponto de vista financeiro, para finalizar, né, a construção da ideia do que eu quero trazer com isso em relação a finanças e casamento, é que tu tem que ter Este é um episódio completamente diferente. Mas eu vou falar sobre o aspecto que eu acho que eu mais tive sucesso na vida. E eu espero que de alguma forma te sirva de inspiração, porque é um aspecto que todas as pesquisas revelam ser uma das fontes principais de felicidade. E que, se negligenciado, aumenta inclusive o risco de morte. Então vamos falar de relacionamento. Como assim, Jéssica? Tá maluca? O que isso tem a ver com dinheiro? Bom, esse podcast está saindo no dia 18, né? Do 11. No dia 15 do 11, eu e o Gui comemoramos 11 anos de casados. E no ano que vem, nós comemoramos 20 anos juntos, né? Nós começamos a namorar efetivamente muito cedo. Eu tinha de 13 para 14 anos. Quando a gente voltou, eu tinha 14 anos. E o Gui tinha 19 anos, né? Ele era mais velho que eu, é mais velho do que eu. E ele pediu, inclusive, para que a gente pudesse namorar, ele me pediu em namoro para minha mãe e para o meu pai. Então, seguiu todo o script, né? Mas mesmo assim, eu era uma criança. E nós já estamos juntos aí, casados, há 11 anos, comemoramos nesse final de semana. E juntos há 20 anos, quando agora em fevereiro faz 20 anos. Fevereiro de 2026, né? Faz 20 anos. Ou, se a gente quiser contar uma outra data, é no setembro de 2026 foi quando a gente voltou em 2006. E aí dá 20 anos, então, né? Nós começamos a namorar em 2006. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu realmente vejo que esse foi um dos maiores sucessos das nossas vidas, o nosso relacionamento. E nós estamos juntos há 20 anos e a relação que a gente tem, a relação que a gente nutre, é uma relação que efetivamente faz com que a gente tenha uma vida melhor. E eu quero que vocês vivam melhor, né? Todos aqui que me acompanham possam viver melhor. Então, em comemoração aos nossos 11 anos de casado e antecipando a comemoração dos nossos 20 anos juntos, eu decidi fazer um podcast sobre relacionamento, mas não sobre relacionamento do tipo como fazer e cuidar do dinheiro de uma forma junta, né? Mas sim falando de relacionamento, de quais são os pilares que nutrem um relacionamento saudável, que abrem espaço para que também tenha-se uma relação com o dinheiro saudável. Porque não adianta a gente querer ter um relacionamento saudável com o dinheiro dentro do casamento se o casamento em si tá ruim. Sabe? Tipo, é como eu querer, sei lá, erguer um peso de 50 quilos no supino ou no agachamento, sendo que a minha coluna não suporta. Eu não posso fazer agachamento com peso aqui, porque eu tenho problema de coluna. Então, eu tenho um problema anterior que faz com que eu não consiga, né? Dando um exemplo meio esdrúxulo, mas é a mesma coisa. Não tem como eu querer ter uma boa relação com o dinheiro no meu casamento se o meu casamento é ruim. Então, eu quis fazer um podcast bem diferente. Tem, no final, um artigo que eu também vou discutir sobre divórcio e a relação entre dinheiro, divórcio, casamento, divisão de tarefas, divisão de receita, porque eu acho que também dá um norte de condução aí para os relacionamentos. Então, nós vamos falar sobre 5 aspectos do casamento que
fazem com que a gente tenha um relacionamento de quase 20 anos e que eu atribuo ser o nosso maior sucesso. Então, sente hoje uma conversa mais leve, mas eu espero de coração que seja um incentivo para que você nutra isso. Nós estamos no nosso episódio 191 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais e toda terça e sexta nós temos um episódio novo aqui falando do que há de mais novo na ciência, ou por vezes eu faço assim uns episódios meio fora da curva, para que a gente possa conversar de forma mais descontraída, mas que efetivamente tenham um conceito por trás que também te levem na direção de uma vida melhor. Sem mais delongas, vamos começar. O primeiro aspecto, né, desses 5 que eu vou discutir, e o último deles é dinheiro, e aí eu vou trazer o artigo científico ao qual eu quero apresentar aqui. Os 4 primeiros não são diretamente relacionados a dinheiro, mas servem de alicerce para a construção da boa vida com o dinheiro, tá? E aí o quinto é sobre dinheiro. Então, o primeiro é: casamento é a decisão mais importante que tu pode tomar na tua vida. E isso é muito verdade. Pensa só. Já teve até episódio aqui falando sobre ambiente, e eu trago muito essa ideia, né, da importância do ambiente, da importância que estar com estímulos que efetivamente vão te conduzir para uma boa decisão, que isso é indispensável. E é indispensável. Só que muitas vezes nós pensamos nesse ambiente no nosso trabalho, nós pensamos no nosso ambiente de estímulos de promoção, de rede social, de consumo de conteúdo, mas nós não percebemos que o nosso ambiente começa na nossa casa. E para mim, isso é uma coisa muito relevante, porque eu já vi pessoas que ficam cuidando, né, diversas coisas em relação ao seu ambiente externo, mas que dentro de casa elas não têm um relacionamento que dê esse nível de segurança, esse nível de estrutura. E entendendo que o teu relacionamento, o teu casamento é aquele que mais compõe o teu ambiente, porque é onde tu vai estar em casa, é onde tu vai estar relaxado, ou seja, é onde os estímulos eles vão ser mais intensos no sentido de tu estar mais vulnerável. Deveria ser assim, né? Tu na rua tá atento, tá? Tipo, tenho que me cuidar. Em casa tu pode ficar vulnerável dentro de casa. Ou deveria. E aí, é nesse ambiente que ele precisa ser rico. Então, o teu relacionamento, ele precisa ser rico. Por isso que ele é a decisão mais importante, porque se ele for um relacionamento pobre, e eu já explico o que eu tenho por concepção de um casamento rico e de um casamento pobre. Se ele for um casamento pobre, ele vai nutrir essa pobreza. Se ele for um casamento rico, ele vai nutrir essa riqueza. E o que eu julgo ser um casamento rico e o que eu julgo ser um casamento pobre, né? Primeiro, eu julgo que para a construção de um relacionamento rico, a primeira variável é valores. Não tem como você construir um relacionamento rico com desvios de valores muito significativos. O casal ele pode ter características diferentes, mas os valores e os princípios precisam ser os mesmos. Então, para construir esse relacionamento rico, eu preciso ter valores aderentes, né? Vocês precisam ver o mundo pela uma ótica dentro da filosofia, usa-se muito o termo justiça, né? Mas justiça no sentido moral. Vocês precisam ter uma percepção de justiça moral justa, alinhada, para que não tenha conflitos morais muito grandes, que isso sem dúvida nenhuma geraria um relacionamento pobre no sentido de que vocês não acreditam nas mesmas coisas, né? Então, digamos assim, digamos que para mim um dos principais valores é ser correta, ser transparente, ser sincera. E digamos que para o Guilherme a mentira é um dos valores. Ele mente. Como que vai dar certo? Não vai dar certo.
digamos que para o Gui, um dos valores é ter uma conduta reta, né? No sentido de que eu não, eu não engano ninguém, eu não ultrapasso ninguém. E digamos que a minha conduta seja tá sempre ultrapassando. Não vai funcionar. Então, um relacionamento rico inicia quando a gente tem alinhamento de valores, o que não significa que as pessoas precisam ser exatamente iguais. A partir desse alinhamento de valores, por que eu vejo como uma principal decisão? Porque o restante, um vai se moldando ao outro. Entende? Depois de 20 anos, é óbvio que hoje eu e o Gui nós somos muito parecidos do que 20 anos atrás. Nós vamos nos moldando um ao outro. Existe esse jogo em que um vai cedendo, o outro vai cedendo, o outro vai cedendo, e ao passar do tempo, existindo um relacionamento saudável, vai existindo essa construção dessa unidade. Então a Jéssica hoje é muito diferente da Jéssica de 20 anos atrás sem o Guilherme. E o Guilherme hoje é uma pessoa muito diferente do Guilherme de 20 anos atrás sem a Jéssica. Nós vamos nos moldando um ao outro a ponto de que nós vamos construindo essa unidade. Então entenda que o teu relacionamento, ele vai te moldar. Ah, mas a gente tem que manter a nossa integridade, né? Eu não vou deixar de ser quem eu sou. É óbvio que tu não vai deixar de ser quem tu é. Eu não deixei de ser quem eu sou. E o Guilherme não deixou de ser quem ele é. Mas nós nos moldamos uns ao outro, né? Eu sou uma pessoa que eu tinha uma instabilidade emocional muito maior, que eu era muito mais reativa do que eu sou hoje. E o Gui foi me moldando com um equilíbrio que ele tem. Ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa sensata, ele é uma pessoa não apavorada. Então, qualquer problema que surge, ele consegue ter discernimento suficiente para conduzir esse problema. E isso foi me moldando. Embora a minha essência ainda se mantenha, eu sou uma pessoa mais reativa que ele, hoje em dia eu já tenho uma regulação emocional que foi muito ajudada por ele e que me beneficiou muito. Da mesma forma, de um outro lado, eu consegui passar um pouco mais de intensidade para o Guilherme, um pouco mais de sangue no olho, um pouco mais de eu estabeleci uma meta, eu estabeleci um compromisso e eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo, eu vou ir até o fim, eu não vou desistir. Então, isso foi muito eu que passei para o Guilherme. Essa coisa de é importante ler. Ler torna-se uma pessoa interessante. Então, eu tenho que nutrir a minha capacidade de visão do mundo, não só com o que eu vivo no dia a dia, mas eu tenho que ativamente e não passivamente escolher aquelas informações às quais eu vou me expor para tornar-me uma pessoa melhor, né? E eu moldei o Guilherme nesse sentido. Então, nós dois fomos nos moldando, né? Um com as suas características, outro com as outras, e nesse moldar nos tornamos pessoas melhores. Mas esse moldar pode, a depender de como está, te tornar uma pessoa pior. Então, por exemplo, digamos que existe um relacionamento em que uma pessoa ela não tem uma característica muito intensa e incisiva, ela é mais vulnerável à influência do outro. E o outro é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa que usa drogas, é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que não dorme direito, é uma pessoa que come só iFood. Percebe que essa pessoa que tá mais vulnerável vai ser suscetível a esses estímulos desta outra pessoa e daqui a pouco ela tá se comportando exatamente como aquela pessoa? Ela tá comendo mal, ela tá bebendo, ela tá se drogando, ela tá vivendo de festa. Então, esse jogo, né, de ir se moldando uma pessoa com a outra pode ser muito rico ou pode ser muito pobre. Nesse exemplo que eu dei, ele é pobre, porque não tá fazendo com que essa pessoa construa uma vida melhor. Pelo contrário, a gente sabe o quão prejudicial é bebida alcoólica. Inclusive, não existe dose segura de álcool. Qualquer droga, qualquer uso de álcool é algo que vai ser uma toxina para o teu cérebro.
A gente sabe que dormir é uma das coisas mais importantes. Nós sabemos que se alimentar direito determina a nossa saúde. Aí pode ser que essa pessoa ainda, além de tudo isso, seja uma... Eu tô dando um exemplo de uma pessoa catastrófica, né? Meu Deus do céu. Digamos que essa pessoa, além de tudo isso, ela é agressiva. E grita, e fala alto, e reage. Daqui a pouco a outra tá reagindo da mesma forma. Não grita comigo! Caramba, mas tu tá gritando com ela. Eu falei alto e a Pituzinha... Calma, meu amorzinho. A Pituzinha tá aqui do meu ladinho. E aí eu falei alto e ela... Opa, calma, meu amorzinho. Titi deu bom. Pode mimir. Isso é engraçado porque esses dias eu fui falar com a Pituca e aí eu disse assim, eu falei alto, né? Para de latir, Pituca. Tipo assim, fica quieta. E aí o Guilherme me olhou e disse assim, se tu quer que ela fique quieta e não fique latindo, não grita com ela também. É óbvio, porque senão... E óbvio, a gente tá falando de um cachorro, né? E não é tão assim... Mas a gente vai educar uma criança. Ah, eu não quero que a criança grita. Caramba, então não grita com a criança. Porque se tu não quer que ela grita e tu tá gritando, tu tá ensinando pra ela que gritar é factível. E isso acontece num relacionamento. Daqui a pouco um é gritão, explosivo, quer ficar batendo boca, e aí a tua resposta tá sendo exatamente a mesma. Então, sem tu perceber, tu tá sendo moldado por aquele ambiente. Por isso que um relacionamento, ou ele pode te acender na vida, ou ele pode te afundar. Ou ele pode ser um relacionamento rico, como eu estava dizendo, ou ele pode ser um relacionamento pobre. E se ele for um relacionamento pobre, ele vai te afundar. Inclusive financeiramente. Porque nessa condição, nesse exemplo que eu estou dando, é óbvio que não existe ascensão, né? Desenvolvimento, maior conhecimento, porque o foco é outro. O foco é a bebida, é a droga, é a festa, sei lá, Netflix. Então, é óbvio que não tem tempo pro resto. E se tu entra num relacionamento desses, tu vai te encaminhando para a mesma coisa. Então, essa é a primeira coisa que eu julgo que fica de lição, assim. Casamento é uma das decisões mais importantes da sua vida. Entenda com quem tu estás. Entenda os padrões de comportamento daquela pessoa. E entenda que aqueles padrões, eles vão, de certa forma, moldar os teus padrões. Isso não significa que tu vai ter que ter e escolher uma pessoa perfeita para estar do teu lado. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, o Guilherme não é perfeito, ninguém é perfeito. E isso é uma utopia, né? Querer a perfeição. Agora, tu tem que entender que essas características que predominam naquela pessoa, se forem tão fortes como é o equilíbrio do Guilherme, no sentido de regulação emocional, no sentido de sensatez, e o que é muito forte em mim, a minha intensidade, o meu sangue no olho, o meu querer fazer, a minha ação, essas duas coisas muito fortes em cada um de nós vai influenciar no outro. O que é muito forte dentro do teu relacionamento e dentro das características do teu parceiro, da tua parceira, é uma característica que pra ti faz sentido, né? Um relacionamento ou ele te impulsiona ou ele te empobrece. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu acho que é indispensável e eu e o Gui nutrimos muito ao longo desses quase 20 anos, é verdade. E verdade efetivamente sem filtros, mas com jeito. O que eu quero dizer com isso? Os casais, eles não se falam. Eu já escutei várias vezes, né? De pessoas me dizendo assim... Ai, mas se eu falar isso, ele vai ficar chateado comigo. Caramba, mas então tu não vai falar. É algo que tá te incomodando. Tu não vai falar. E aí o teu copo de incômodo, ele vai enchendo. Teu copo de incômodo, né? Aí vai chegar uma hora que o teu copo vai explodir. Só porque tu não foi verdadeiro em dizer antes. Quer ver um exemplo? Eu sempre fui muito desleixada, quase, pode-se dizer, né? Embora que eu apareça assim bonitinha, arrumadinha, eu gosto de estar desleixada. Desleixada não digo assim, mas eu gosto de estar à vontade. Então, em casa, eu tô sempre de abriguinho,
não tô maquiada, meu cabelo tá bagunçado. Tanto é que volta e meia eu desço lá perto de casa e volta e meia eu encontro uma ou outra pessoa, né? Ah, eu te acompanho no podcast e tal. E aí eu fico assim, nossa, tomara que essa pessoa nunca me encontre esculhambada do jeito que eu fico, porque eu ia ter vergonha. Porque muitas vezes eu fico bem esculhambada, assim, eu saio de casa de calça de abrigo, alpargatas, uma camiseta aleatória, meias coloridas, cabelo assim, né, desavisado e meio esculachada, assim. E aí eu fico esses dias, eu tava vindo pro escritório, eu tava arrumadinha e uma pessoa me encontrou e eu disse, ainda bem que era o dia que eu tava indo pro escritório, porque senão eu tava mulambenta demais. Mas eu sou assim, eu sou meio mulambenta, eu gosto disso. E aí, quando nós estávamos no início do nosso namoro, o Guilherme, ele morava em São Vicente, que é uma cidade a mais ou menos 90 e poucos quilômetros de Santa Maria, que é a minha cidade, que é onde eu morava, né? Então, ele ia me ver fim de semana, às vezes no meio da semana também ele ia me ver. E aí, ele chegava lá em casa e eu tava sempre de pijama. E aí, ele começou a se incomodar com aquilo, começou a se incomodar com aquilo. Aí, teve um certo dia que ele estourou, a gente estava bem no início do relacionamento. Eu quero acabar. Eu digo, caramba, acabar? Tá maluco? O que que acontecendo? Ah, tu tá sempre me esperando de pijama. Tá, mas o pijama era um negócio, entendeu? Várias outras coisas estavam incomodando ali e ele não tava falando, não tava falando. E aí, daquela vez em diante, eu disse: olha, não dá pra ser assim. Algo tá te gerando incômodo, expresse. E a gente vai conversar e vai alinhar os ponteiros junto. Vamos ver até que ponto eu tô disposta a ser flexível. Tu vai ver até que ponto tu tá disposto a flexível. A gente entra num consenso, num equilíbrio. Agora, deixar o copo estourar não dá. Por causa de um pijama. O pijama não era o problema, né? O pijama só foi a gota final. Ah, tá sempre de pijama. Mas aí, hoje em dia, eu não fico mais de pijama em casa. Mas fico de abrigo mulambenta. Esses dias eu perguntei pra ele: amor, como que é hoje em dia pra ti eu tá meio mulambenta em casa? Aí ele disse que hoje em dia não se incomoda. Mas que, né, por vezes é bom dar uma melhoradinha. Aí eu tento me cuidar um pouquinho. Mas é um exemplo idiota e que faz toda a diferença. Por vezes a gente não quer expressar aquilo que a gente diz e vai guardando. E vai construindo um relacionamento cheio de dedo, sabe? Ai, não, não posso falar isso porque o que que ele vai pensar? Ele não vai gostar. E aí, uma coisa que tem que ser desenvolvida nesse sentido é: pare de achar que as coisas são pessoais. Ai, mas ele me disse isso, então ele não me ama mais, então ele não me quer mais. Caramba, ele tá só dizendo do pijama. Não generaliza. Respira, não pira. Não é sobre ti, é sobre o ato. Eu não gosto de tal coisa. Não é sobre você, é sobre aquela coisa. Porque aí as pessoas, por não ter um costume de falar a verdade, e aí tem um outro podcast que eu fiz aqui sobre verdade e eu te sugiro assistir. Porque você vai ver o quão benéfico é trabalhar com a verdade. E aí a pessoa fica não falando a verdade, né? Ou quando fala, tem essa infantilidade de ficar generalizando e ficar afetado e ficar triste. E aí o relacionamento vai indo por água abaixo, porque tu não consegue dizer aquilo que tu quer, porque a pessoa fica fazendo cena. Caramba, meu, né? Se tu tem um relacionamento, não é mais criança. Para de fazer cena. Para de fazer cena. Ah, eu não gostei de tal coisa. Por quê? Ah, porque eu acho que não faz sentido. Tá bom, vamos entender isso aí. O que eu penso, meu ponto de vista, teu ponto de vista, e vamos conversar. As pessoas não conversam mais. Cada um fica no seu belo telefone e não conversam. Converse. Eu e o Gui, a gente tem uma rotina. Todos os dias de manhã a gente conversa. Toma café junto. Tempo de qualidade. Isso é inegociável. E todos os finais de semana a gente reserva um turno pra gente ficar junto. Pra gente se curtir, pra gente conversar. Amenidades, coisas interessantes. A gente sai da amenidade e vai pra filosofia, e vai pra Kahneman, e vai pra... E assim a gente fica. Isso é tão enriquecedor. Sabe? Isso cria conexão. Sem isso,
É muito difícil tu conseguir ter um relacionamento verdadeiro, intenso, porque fica vazio. E isso eu chamo atenção também porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim: ai, coisa boa, meu marido não tá em casa. Só que isso não uma vez, sempre. Porque uma vez eu entendo, assim, por exemplo, eu gosto de ficar em casa sozinha, estudando, né? Eu venho pro escritório só 2 vezes por semana, o resto eu trabalho em casa, eu gosto de trabalhar em casa. E eu não fico com o Gui o dia inteiro. E ele gosta de vir pro escritório, ele gosta de trabalhar no escritório, ele não gosta de trabalhar em casa. Então cada um tem seu gosto e cada um segue a sua individualidade. Agora, todos os dias eu dizer assim: ai, graças a Deus o Guilherme não tá em casa. Ai, graças a Deus o Guilherme vai sair. Ai, deixa ele passear com seus amigos dele que daí ele me deixa em paz. Caramba, meu. É sério isso? Tu não quer estar perto do teu marido? Tu não quer estar perto da tua esposa? Pra mim isso é muito estranho. Porque eu e o Gui a gente curte estar junto. Porque existe conversa, porque existe verdade. Porque existe uma construção de um relacionamento saudável. Nós gostamos de ter tempo juntos. E eu vejo os relacionamentos das pessoas um querendo fugir do outro, então por que que estão juntos? Cada um então segue a sua vida. Se tu prefere estar em casa sempre sozinha do que estar com seu marido, ou se você é um marido e prefere sempre estar em casa ou saindo de casa para ficar longe da sua esposa, vocês não estão achando que tem alguma coisa errada, não? Ah, mas o casamento, a gente escuta muito, eu e o Gui, a gente escuta muito isso. Ah, esses dias o Gui tava no jiu-jitsu até. E aí, estavam falando lá de relacionamento e tal, e aí um casal pegou e disse: porque depois que chega nos 18, 20 anos de casado, tu vai ver que é coisa diferente. Aí o Guilherme olhou pra eles e disse assim: eu tenho 20 anos de namoro juntos. Eu tenho 11 anos de casado. E não muda. Se o relacionamento for nutrido. Se existir um vínculo afetivo forte. O que acontece é que não existe. Aí as pessoas ficam: ah, depois de 20 anos não é assim que funciona. Talvez o que esteja acontecendo é que não está tendo esse relacionamento não está sendo nutrido, não tem tempo de qualidade junto, não tem verdade, não tem conversa, não tem comunicação, cada um está vivendo a sua vida e dividindo uma casa. Aí não tem como ser legal. Então eu acho que essa avaliação crítica ela é importante de acontecer. Talvez muitos que estão escutando aqui estão desconfortáveis com isso que eu estou dizendo. E se tu tá desconfortável é porque, em certa medida, isso deve ser revisto. Mas, Jéssica, como ser revisto? Eu não tenho mais isso. Nutra. Introduza. Comece. Vamos olhar o podcast junto? Como é que a gente tá em relação à comunicação? A gente fala tudo que a gente pensa um pro outro? E é óbvio, tem coisas que tu não vai falar 100% no sentido de que, tipo, tudo que eu penso eu vou falar pra pessoa. Claro que não, né? Assim, a gente também tem que ter bom senso no sentido que não é 8 ou 80. Mas no sentido de que aquilo que incomoda, a comunicação, ela tem que ser um pilar relevante. E essa comunicação tem que ser com verdade, não com mentira. Porque isso vai criar conexão, porque isso vai fazer com que tu queira estar junto com a pessoa que tu escolheu para compartilhar a vida. Casamento é a pessoa que tu escolheu para compartilhar a tua vida. Isso é muito importante. E se é desconfortável escutar isso, pensa, não é pensar assim: ah, então meu relacionamento é horrível, eu vou sair daqui. Não. Talvez o que tenha acontecido é que tu nunca nem tenha parado para perceber isso. E nunca tenha nutrido isso. E agora que tu tá parando pra pensar, talvez seja um momento de: ai, agora eu vou parar e pensar então. Vamos sentar e vamos criar uma rotina juntos? De compartilhamento, de estar perto um do outro, de conversar melhor. A gente não tem feito isso. Sabe? Então, esse aspecto não é pra te simplesmente
olhar pro teu relacionamento e dizer que tá ruim. Mas é pra te ganhar consciência que talvez tu tenha que melhorar. E que é possível melhorar e construir um relacionamento, mesmo que ele já tenha 5, 10, 15 anos. Se estiver disposto a agir para nutrir esse relacionamento com verdade e comunicação. Então, esse eu acho que é um segundo pilar indispensável. Um terceiro pilar é que o lar, né, a tua casa, ela precisa ser um ambiente seguro. Dentro dessa história, né, de que muitas pessoas ficam achando que é melhor que o marido ou a esposa estejam fora de casa, eu fico percebendo que isso acontece porque quando os dois estão em casa, existe conflito. Então, o lugar que seria o lugar que obrigatoriamente precisa ser o lugar mais seguro, mais estável, mais acolhedor, que é a tua casa, tá se tornando um ambiente hostil. Porque eu tô em casa, tem briga, tem bate-boca, tem reclamação, tem cobrança. É uma encheção de saco. E quando eu falo encheção de saco, eu não tô dizendo que num relacionamento não exista cobrança, porque um sempre tá cobrando do outro, isso é natural. Eu sempre tô cobrando uma coisa do Guilherme, ele tá sempre me cobrando uma coisa. Mas essa cobrança, ela não é uma cobrança no sentido pejorativo. É uma cobrança no sentido assim, amor, tu já fez tal coisa? E eu e o Gui ainda a gente trabalha junto, né? Então, eleva o nível de complexidade. Isso é um outro ponto, a gente trabalha junto. E quando ele me diz assim, amor, tu tem que gravar criativo. Amor, tu tem que vender. O teu produto é incrível. E tu tem dedo pra vender, tu tem que vender. Ele não tá dizendo, Jéssica, eu acho tu horrível. Ele tá dizendo, tu precisa melhorar nesse ponto. E eu vou... existe, entre aspas, uma cobrança, mas entende que essa cobrança, ela é diferente de uma cobrança infantil, de uma cobrança de bate-boca, de uma cobrança... É diferente. Então, esse tipo de cobrança vai existir. Agora, a cobrança errada é aquela cobrança que tu tá sempre enchendo o saco do outro em tudo. E eu, às vezes, tenho que me cuidar, assim, no sentido de que eu sou muito controladora, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que estar sempre... que eu tenho que estar sempre me cuidando. O Guilherme vai fazer alguma coisa e eu encho o saco. Aí eu tenho que estar me policiando. Mas tem que estar um ambiente seguro. Tu tem que gostar de estar em casa. Ele tem que ser um ambiente estável. Ele não pode ser um ambiente de conflito. Se a tua casa, estar em casa, é conflituoso, tá errado. Tem que reorganizar essa casa. Então, esse é um terceiro ponto. A casa precisa ser estável e segura. E isso se constrói com quem tá ali dentro. Tu tem que gostar de estar em casa dentro daquela tua estrutura familiar. Se tu não gosta, significa que talvez essa condução em relação à estrutura da família precisa ser revista. Um quarto aspecto é tu não querer que a pessoa mude 100%, sabe? É tu respeitar as diferenças. Eu comecei dizendo que a gente tem que ter alinhamento de valores. Alinhamento de valores é indispensável, mas isso não significa que a pessoa vai ser outra pessoa. Nós vamos nos moldando. Mas eu, Jéssica, serei sempre eu, Jéssica, e o Guilherme será sempre o Guilherme. Eu não posso querer que ele seja outra pessoa. Nós temos que respeitar as nossas diferenças. Traço de personalidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou neuroticista com conscienciosidade. O Guilherme é uma pessoa extrovertida com afabilidade. São traços completamente diferentes, que levam a padrões de comportamento diferentes. Eu sou uma pessoa que eu tendo a pensamentos negativos, eu sou uma pessoa que tem forte flutuação emocional, eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa que eu vou até o fim fazer as coisas, eu sou organizada, eu sou metódica, eu sou disciplinada, eu sou focada. O Guilherme é uma pessoa que, diferente dos meus pensamentos negativos, ele tem mais pensamento positivo, ele é otimista, ele olha o mundo assim muito mais pela solução do que pelo problema, ele nunca quase olha o problema. Ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros, que gosta de atender os outros, só que ele é uma pessoa menos focada, ele é uma pessoa menos planejada, porque ele não tem um traço de conscienciosidade alto como eu tenho.
Ele tem pontos positivos, ele tende a ser um bom líder, ele tende a ver a vida, né, como mais positiva, mas também tem pontos desafiadores, assim como eu. Eu tenho pontos muito positivos, que é minha organização, minha disciplina, mas eu sou uma pessoa mais chata, ranzinza e reclamona. E nós não vamos conseguir mudar, entende? Então eu não posso querer exigir que o Guilherme tenha o mesmo comportamento meu em termos de organização e disciplina, e o Guilherme não pode exigir de mim que eu tenha a mesma disposição social que ele, a mesma facilidade e gosto por estar no meio de um monte de gente, conversar, se relacionar, porque eu não vou ser assim. Então, nós temos características diferentes. Eu não posso mudar ele e ele não pode querer me mudar. Nós temos que entender um ao outro. Esse é o ponto, sabe? Quando nós temos consciência sobre quem eu sou e quem o outro é, e eu olho para o outro e digo, eu te amo, tu sendo como tu é, quem tu é. Agora, nós temos que olhar para o que nós podemos melhorar e juntos crescer. Mas eu sei quem tu é. Isso é respeitar as diferenças, né? E eu sei que não é fácil. Eu sei que é bem desafiador. Eu, como organizada, disciplinada, metódica, volta e meia eu fico assim, pelo amor de Deus, criatura. Planejamento. Assim como ele volta e meia me olha e diz assim, caramba, né? Menos, não enlouquece, não problematiza tudo. Então, óbvio que não é só flores, né? Óbvio que existe conflitos. Óbvio que volta e meia existe rusgas, mas elas não podem ser 99% do tempo. Elas precisam ser 1%, o natural. Não sei se é 1% em termos proporcionais. Mas, assim, esses desafios, eles vão existir, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas eu tenho que respeitar essa essência. E eu acho que, para além de respeitar, conhecer, ter consciência de quem eu sou, quem ele é e como que a gente vai jogar essas diferenças a nosso favor, que é o que a gente sempre tenta fazer, né? Então esses são os 4 pontos que iniciais, assim, que eu acho que são muito relevantes. Então o casamento é uma primeira decisão, a mais importante da tua vida. O segundo, busque verdade e comunicação. O terceiro, o lar precisa ser estável e seguro. E o quarto, respeite as diferenças. A partir dessa construção, eu acho que aí a gente tem um alicerce muito bem estabelecido para que a gente possa ir para o quinto pilar, que é o dinheiro, né? Não tem como eu ter uma boa relação com o dinheiro, com meu marido, se eu não tenho verdade. Se eu também não respeito quem ele é. Se eu não conheço quem ele é. Se eu não tenho um ambiente seguro ao qual eu posso expor as minhas fragilidades. Então, eu acho que a discussão de dinheiro entra nesse ponto em que a gente já conseguiu resolver boa parte desses aspectos de rusgas anteriormente, né? E aí, entrando na parte do dinheiro, tem um estudo muito interessante, não é um estudo novo, que eu digo assim, também não é velho, mas ele foi publicado em 2016, que foi um estudo longitudinal, por isso que eu trouxe ele, porque sempre quando nós temos estudos longitudinais que vem não o recorte transvacional, um recorte, né, de um período específico, quando ele consegue acompanhar no longo prazo, nós ganhamos robustez, nós ganhamos qualidade de dados. E esse foi um estudo que acompanhou em torno de 6 mil casais do ano de 1968 até o ano de 2013, colhendo informações como emprego, renda, produção de cada um, contribuição de cada um na renda familiar, situações no trabalho, se é estável, se é turno integral, se é pequeno turno, e várias outras variáveis de controle, gênero, idade, estado civil, dentro do casal, né? Mas todas essas características também relacionadas a variáveis demográficas. E a partir disso e desse acompanhamento, eles compararam se existia diferença para que justificasse níveis de divórcio, né? Ou seja, quais seriam as variáveis que explicariam um maior ou menor número de divórcios para os grupos de casados antes de 1975 e para o grupo de casados posterior a 1975. E aí é muito interessante os achados que eles nos trazem, porque também revela a cultura e o impacto da cultura em como que nós vemos relacionamentos.
E aí, olha só que interessante. Para as pessoas que casaram antes de 1975, a variável mais importante para a redução do nível de divórcio era que a mulher, ela tinha maior responsabilidade no trabalho doméstico. A mulher tinha que fazer as coisas dentro de casa muito mais do que os homens. E isso era uma variável que representava uma importância significativa para que esse casamento fosse duradouro. A mulher trabalhar em casa, fazer o serviço doméstico. O que, se nós olharmos para os nossos avós, boa parte dos avós, a minha avó não era assim, a minha avó trabalhou bastante, a minha avó não era do lar. E a minha avó me dizia exatamente isso: minha filha, tu estude, tu trabalhe, porque tu não vai virar dona de casa. Tu não vai ficar servindo teu marido. Ele que tem que te servir. Aqui em casa é assim. O gentil é que me serve. O nome do meu avô era gentil, né? E ela dizia: o gentil é que me serve. Chega em casa, tem que fazer janta, o gentil é que me serve. Eu acho que nem 8, nem 80, né? Mas pra época da minha avó, ela era uma mulher moderna, né? Uma mulher que não seguia os censos normais do que seria um casamento ou uma estrutura de vida padrão. Ela trabalhava fora, ela era professora de música, ela empreendeu, o meu avô também empreendeu, o meu avô trabalhava num banco. E assim eles foram, né? Então os dois trabalhavam fora de casa, o que não era tão comum naquela época. Mas o que os estudos nos indicam é que casamentos antes de 1975 duravam mais quando a mulher trabalhava em casa. E aí isso se altera agora a partir dos casamentos que foram acontecendo posterior a 1975. Quais são os resultados que mais impactam em relação ao divórcio? Então eles mostram que homens que não têm emprego integral, e aí esse é um ponto interessante, não é sobre a renda, é sobre comportamento. Homens que trabalham em tempo integral, isso é um determinante para a estabilidade de casamento. Homens que não trabalham em tempo integral ampliam o risco de divórcio. E um outro ponto importante é que as mulheres, por fazer trabalho doméstico, isso não está mais associado à durabilidade do casamento. Então, se até 1975 a mulher trabalhar em casa, né, ser responsável pelo trabalho doméstico, era uma variável relevante para a manutenção do casamento, depois de 1975, isso já não é mais uma variável relevante para que os casamentos sejam estabelecidos. Então, se você é mulher ou se você é homem, e tu fica pensando assim, a mulher é dona de casa, né? A mulher que faz tudo em casa, a mulher que se responsabiliza pelas principais tarefas de casa. Isso vai fazer com que o relacionamento perdure? Não, a gente já sabe que não. Mas o homem em trabalho integral é algo que amplia o nível de estabilidade no casamento. Por que eu tô trazendo esses dados? Porque eu acho interessante nós olharmos para eles, né, e pensarmos nesse aspecto de dinheiro e cultura. Hoje em dia, ao que o estudo apresenta, o fato não é do homem ganhar mais ou menos que a mulher, ou não apresentou diferença significativa quem ganha mais no divórcio. Mas o que apresentou diferença significativa foi: eu não quero um homem aplastado dentro de casa. A mulher, ela pode até não ter um trabalho externo, mas o homem obrigatoriamente precisa ter um trabalho externo. E isso ainda está sendo um determinante para divórcio. Então, nós pensarmos assim, eu gostaria que o Guilherme ficasse em casa, tipo, dono do lar? Não. E eu acho que isso está muito a ver com a questão de orgulho, sabe? Tu olhar para a pessoa que tu tá junto e tu olhar e pensar assim, poxa, eu me orgulho do que essa pessoa faz, do que ela construiu, do que ela se dedica, do que ela se empenha. E aí tu vai pensar assim, então não tem orgulho para quem cuida da casa, esse é um trabalho menos valoroso? Não, não é menos valoroso. Mas eu não gostaria que o meu marido estivesse conduzindo a sua vida fazendo trabalho doméstico, sabe? Eu acho que ele consegue contribuir mais, inclusive na vida das pessoas, com o que ele faz.
Eu acho que isso é mais enriquecedor, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, para o meu marido. Então, eu acho que é uma coisa que a mulher, ela precisa ver no homem uma figura que passe essa segurança, que passe essa coisa assim, nossa, eu admiro o meu homem, o que ele está fazendo. E aí tu pode dizer assim, isso é machismo. Nós temos essencialmente isso, né? Esses dias até uma pessoa colocou, eu estava falando de filhos e tal, e uma pessoa colocou assim, mas é que o homem cuida menos da criança do que a mulher, mas é óbvio. É a mulher que tem tetas, glândulas mamárias e que precisa dar leite. É a mulher que pare. Então isso não é uma questão de que, essas diferenças precisam acabar. Essas diferenças, elas nunca vão acabar. A natureza humana funciona assim. Só se o homem passasse a parir e amamentar. Então, isso é a natureza humana. A gente não pode ir contra a natureza humana, sabe? E isso eu acho importante do ponto de vista financeiro, voltando daí para finalizar, né, a construção da ideia do que eu quero trazer com isso em relação a finanças e casamento, é que tu tem que ter orgulho do homem ao qual tu está do teu lado. E o homem também tem que ter orgulho da mulher que está ao seu lado. E juntos vocês têm que construir uma família. E para construir essa família, perpassa por cuidar do dinheiro. E existe fluxos, né, culturais que vão evoluindo, mas tem determinadas coisas que são da natureza humana e que nós nunca poderemos mudar. Então, o que eu quero dizer com isso? Mulheres, não sejam amarguradas. Mas é eu que tenho que me responsabilizar por determinadas coisas e ele não. Tem coisas que é da natureza humana, o homem nunca vai poder amamentar, por exemplo. Por outro lado, nós mulheres também vamos exigir mais dos homens, no sentido de trabalho. O homem não vai exigir tanto da mulher em relação ao trabalho quanto a mulher vai exigir do homem. É da natureza humana. Faz parte. Então, essa compreensão da natureza humana é importante para que a gente não... Isso significa que só o homem tem que trabalhar? Claro que não, estou eu aqui trabalhando. Eu trabalho um monte. Não é sobre o trabalho ou a renda. É sobre a percepção subjetiva disso. Que isso influencia em como vai ser conduzido esse dinheiro. Porque se existe uma estrutura dentro de trabalho, dentro desse relacionamento, que é estável, que é de admiração mútua, que é de construção mútua, vocês vão e existem os outros pilares, por exemplo, verdade, vocês vão sentar junto na mesa e vão decidir o que fazer com o dinheiro. De uma forma muito mais tranquila, muito mais segura, sem correr risco de divórcio. Então, quando eu trago aqui os exemplos, né, e os fatores que levam ao divórcio, muitas vezes a gente pensa, o conflito, né, a infidelidade financeira, por exemplo, é o que gera divórcio. Sim. Como é que eu evito infidelidade financeira? Tendo verdade, tendo transparência, tendo estabilidade, tendo um lar seguro. Aí eu não vou ter infidelidade financeira. E aí eu vou ter, nessa estrutura dessas coisas de divórcio, um ambiente em que eu tenho orgulho do meu marido, que o meu marido tem orgulho de mim. Aí a gente começa a construir um relacionamento rico. Então, o que eu queria deixar de mensagem final é que a pessoa com a qual tu mais vai dividir tempo da tua vida é com quem tu casa. Então, tu tem que ter um relacionamento, um vínculo afetivo muito forte com ela. Dentro do livro que eu tô lendo agora, eles mostram, inclusive, que quem tem esses vínculos fortes tem menor risco de morte. Por qualquer motivo. Então, que nós possamos nutrir bons relacionamentos. E que isso parta daqueles 4 pilares e depois chegue no dinheiro. E chegando no dinheiro, eu preciso olhar para o dinheiro como uma ferramenta para construir a vida que para esse casal faz sentido. Que você possa construir dentro do teu casamento um relacionamento que faça sentido. Espero que tenha trazido aí algumas reflexões importantes. Fica o convite para que você conheça o TAF e
o nosso curso também do fim do ciclo da escassez. A gente está com esses 2 cursos agora em concomitante ativos, né, a partir de agora. Então, tanto o fim do ciclo de escassez, o FCE, então agora a gente vai decorar novas siglas, FCE, fim do ciclo da escassez, e TAF, treinamento de autocontrole financeiro. Os 2 estão à disposição e eu venho a falar depois num outro episódio um pouquinho mais sobre eles, mas se você quiser conhecê-los, tem os links aqui embaixo, tá bom? Agradeço desde já a sua companhia. Faça aí as suas reflexões, converse com seu marido, com a sua esposa, que você tenha, eu tenho certeza que isso vai construir uma vida melhor para você. Até o próximo episódio.